Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Gilson Piqueiras Garcia, ele é engenheiro, mestre em Engenharia Civil pela USP, doutor em Ciência e Tecnologia pela Unesp, e o Gilson também é diretor da Escola Superior de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, nosso colega aqui da capital paulista. E hoje nós vamos falar sobre o artigo que Gilson escreveu para a última edição da revista Cadernos, Corrupção e Jurimetria, um estudo sobre o Estado de São Paulo, baseado em julgados do Tribunal de Contas da União. Gilson, obrigado por topar conversar conosco mais uma vez e obrigado também pelo artigo da revista Cadernos. Você já é de casa, seja muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço, Maurício, mais essa oportunidade, né? É um grande prazer, uma grande alegria estar participando dessa iniciativa tão bem-sucedida e inovadora que é o Pod Contas, já é o quarto Pod Contas que eu participo, né? E também referente ao quarto artigo que eu publico na revista Cadernos do TCE São Paulo. Tenho grandes amigos aqui, você, a Bibiana, a Maria Luísa, né? Então é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado. Pois é, Gilson, o pessoal da Caderno já conhece bem, e esse tema específico, né, a jurimetria é um tema em comum dos artigos, né? Sempre na área de saúde, agora corrupção, tem outras áreas, então assim, é uma área que tem crescido bastante, né? Que tem atraído muita atenção aí do pessoal de análise de dados, pessoal também da área jurídica. Então é uma área super importante, super interessante, é sempre prazer receber aí seus artigos. Como sempre, eu acho ótimo também, eu gosto bastante de análise de dados, já falei isso em episódios passados. Vou até pular, seria uma pergunta natural para os episódios anteriores, do que é jurimetria, definição, esse tipo de coisa que a gente já falou sobre isso no passado. Eu queria falar mais especificamente desse artigo, sobre a metodologia dele, né, sobre qual o objetivo e a metodologia, o que você pensou assim, quando você estava estruturando e realizando a pesquisa para o artigo. Bem, Maurício, então, o objetivo desse trabalho, né, é propor, usando a jurimetria, como você falou, né, um sistema de indicadores de corrupção para os municípios do Estado de São Paulo. Esse artigo, na realidade, era parte de um estudo mais amplo, né, que comecei no início do ano passado, final do ano anterior, que é propor, né, calcular e propor esse sistema de indicadores de corrupção para todos os estados e municípios brasileiros, né? Então, o objetivo maior, né, era propor e construir um sistema de indicadores regionais, né, para estados e municípios de corrupção com base no cadastro de contas julgadas irregulares pelo TCU. Por quê? Né? Qual a justificativa desse trabalho? Né? É que é preciso, né, necessário existir esse sistema, né, por isso eu estou propondo, sistema de indicadores regionais e objetivos, né, regionais porque referentes a estados e municípios, e objetivos porque referente a dados, né, construído com base em dados, né, para permitir comparações, né, entre estados e municípios e também para o mesmo estado e município ao longo do tempo, né, para se poder planejar, analisar e controlar políticas públicas de combate à corrupção, né? Então, essa é a motivação, né? Nós não temos, né, indicadores regionais, né, de corrupção.
Então, em função desse estudo mais amplo, já foi publicado um estudo semelhante na revista Controle do TCE do Ceará, referente aos municípios do Ceará, um capítulo de um livro do IRB, né, Tribunais de Contas e o Futuro do Controle, lançado no segundo e último, né, último até agora, Congresso Internacional de Tribunais de Contas, que foi semipresencial em João Pessoa em novembro último. Ali tem um trabalho sobre os indicadores referentes aos estados brasileiros, né? E também parte desse estudo foi apresentada no primeiro encontro nacional da Rede de Estudos Anticorrupção da Transparência Internacional, que também houve uma apresentação e depois a publicação nos anais do encontro em novembro passado, né? Esse encontro aconteceu. Então, esse trabalho feito aqui, né, que a gente está conversando agora, publicado na revista, ele é parte de um estudo mais amplo que propõe esses indicadores, né? A ideia surgiu, né, no primeiro trabalho que eu fiz, né, quando eu fiz um estudo e publiquei um artigo sobre a lista de inelegíveis que o TCU enviou ao TSE em 2020, né? Todo mundo sabe que a legislação eleitoral exige que a cada eleição o TCU envie uma lista, assim como todos os outros tribunais, né, envia uma lista de inelegíveis ao TSE, aos TREs, né? Então, ao fazer esse estudo, eu falei, puxa vida, essa lista, né, não de inelegíveis, que aí realmente é uma lista de onde ficou comprovado o dolo, né, mas uma lista de contas julgadas irregulares seria uma boa base de dados para construir um sistema de indicadores de corrupção, né? Então, foi feita aí, quando eu tive essa motivação, né, e me veio a ideia de construir, né, fazer esse estudo para construir esses indicadores, né? O primeiro ponto foi fazer uma revisão profunda da literatura sobre indicadores de corrupção e tribunais de contas, né, para ver, né, claro, qualquer estudo que você faz tem que já ver o que já foi estudado, que foi publicado, para não refazer as coisas e aproveitar as experiências anteriores. Esse estudo foi publicado na revista Controle do TCE do Ceará no início do ano passado, né? Bem, quanto à metodologia, né, ela usa jurimetria, que é estatística aplicada ao direito, né? Então, a base de dados do Tribunal de Contas da União, como foi falado, né? Então, partiu de uma lista de contas julgadas irregulares, foi pedido ao TCU, inclusive gostaria de agradecer, o TCU me atendeu muito bem, muito rápido, me forneceu a lista com muita qualidade, né, muita informação, menos de um mês, né, do pedido. Pedi em abril do ano passado, início de junho, 1º de junho, a lista foi fornecida, né? E ele tem todas as contas, essa lista tem todas as contas julgadas irregulares entre 2001 e 2020. Então, a base de dados boa, né? O objetivo, né? Que é uma base de dados de 20 anos, né? Então, com essa lista e através do programa R, aí, ciência de dados, né? As informações, os dados da lista foram tratados, filtrados, entre as várias operações aí com a matriz, né, com a lista, com a planilha, e foram ainda agregados dados do IBGE, de população e renda per capita, e, enfim, essa foi a metodologia utilizada para construir o artigo, Maurício. Bom, muito interessante ainda esse histórico, essa caminhada que você contou, Gilson. E é interessante também aí a base de dados, o TCU, um artigo acadêmico sobre isso, né? Então, bom que a gente vê como é que está essa questão de uma forma bem ampla, né? Porque justamente o TCU julga contas de uma maneira diferente, né? De nós aqui, do TCM também. São contas, assim, de transferências, né, e tal. Então, é mais até diferenciado o trabalho em relação ao nosso trabalho. Bem, tem também uma outra questão que é importante, assim, de certa forma a gente está trabalhando aqui um pouco dos fundamentos do artigo, e no artigo você trabalha com
dois grandes índices, né, que eu acho que são que é medido de fato ali pelo trabalho. Um índice é o CIPDK, que é a quantidade de contas julgadas irregulares para cada 10 mil habitantes. Então, esse é o CIPDK. E o outro é o valor VDPK, que é o valor do débito das contas julgadas irregulares para cada 10 mil habitantes, né? Para cada 10 mil reais, aliás, de produto interno bruto. Então, são essas duas variáveis, eu acho que são interessantes as variáveis, né? Elas ajudam a dar uma noção desses dados do TCU. Então, eu queria que você explicasse um pouco esses dois índices para o pessoal entender bem como você estruturou eles, o que eles significam, qual é a sua ideia com eles. Ok, Maurício. Bom, uma primeira pergunta que você pode fazer é por que está sendo proposto, né, indicadores de corrupção, né? Não existe já, né, pode-se questionar, né, o índice de percepção da corrupção, o IPC, né, da Transparência Internacional, enfim, que é tão conhecido, existe há tanto tempo, existe para o mundo todo, né? O IPC realmente, né, ele tem, né, o extraordinário, né, e teve o extraordinário papel, né, de colocar a corrupção na pauta mundial, né, na agenda mundial, né? Antes desse trabalho da Transparência Internacional, que é da Fundação Konrad Adenauer, né, eu tive até a honra de participar do evento, como eu disse, em novembro, né? A corrupção ela não tinha essa visibilidade, né? Apesar de ser um tema muito importante que hoje tem, né? Então, é um mérito que realmente não pode ser negado, né? O problema é que esse índice ele é publicado, né? Ele é calculado apenas para países, né? E não publica índices regionais para nenhum desses países. No nosso caso, seriam indicadores para estados e municípios. Então, nosso trabalho, de forma alguma, pretende competir com o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, mas complementá-lo, né, fornecendo esses indicadores estaduais e municipais, né? E como eu disse também, o índice de percepção da corrupção ele é um indicador subjetivo. Ele é baseado em opiniões, né, na percepção de grandes especialistas, né, de renomadas instituições como o Banco Mundial, enfim, e outras instituições, né, muito relevantes, né? Então, é um trabalho muito bem feito, né? Mas é um índice de percepção, e a percepção pode ser diferente da realidade, né? Dependendo da cultura do país, da censura e de uma série de outras questões culturais, né? Então, o nosso dado, além da questão de ser um dado regional, ele também é um índice objetivo, né? Diferente do índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, que é um índice subjetivo, baseado em percepção. O índice que nós estamos propondo é um índice objetivo, baseado em dados. Bom, o que são indicadores, né? Indicadores são medidas, né, que tornam conceitos abstratos operacionais, né? Dão concretude, né, para conceitos abstratos, né? Eles são construídos a partir de estatísticas públicas, normalmente, né? Dados que estão fornecidos, que estão disponíveis em bancos de dados públicos, né? O IBGE, por exemplo, e o TCU, no nosso caso específico aqui. Bom, então esse conceito de corrupção, né, que a gente usa, né, para construir o indicador desse artigo, bom, o conceito de corrupção, inclusive existe uma discussão no início do artigo, eu convido todos a lerem com mais detalhe, né, mas alguns estudos até dizem que existem tantos conceitos de corrupção que praticamente cada autor tem um conceito diferente, né? Então a gente resolveu escolher um conceito, né, que é o que atende aqui aos nossos objetivos, né? Esse conceito seria bem simples, né? Bate, inclusive, com os conceitos da Transparência Internacional, do Banco Mundial, que é o desvio de uma norma legal, né, por um funcionário público para obter uma vantagem indevida, né?
Então, aqui, esse conceito ele foge dos conceitos mais morais, éticos ou de interesse público, que são muito importantes, mas são menos operacionais, né? Então, menos concretos, né? Então, aqui tem que ter um desvio da norma legal, feito por um funcionário público, o agente é um funcionário público, né? Então, também situações em que existem só agentes privados estariam fora do conceito que a gente está usando, né? E também existe a necessidade de haver uma vantagem devida. Bem, as contas irregulares, né, dos tribunais de contas, né? E o TCU foi escolhido por ter uma abrangência nacional, que nenhum outro tribunal tem, então ele audita contas de todos os municípios e todos os estados brasileiros, que todos eles recebem verbas federais, então por isso foi a escolha, né? As contas julgadas irregulares pelo TCU, pelos tribunais de contas, de uma forma geral, elas são, ao nosso ver, a melhor estatística pública que dá concretude a esse conceito, que é o que o indicador deve fazer, né? A gente considera uma aproximação muito boa do conceito de corrupção, porque todos os elementos ali do conceito abstrato, né, estão, de alguma forma, representados nas contas irregulares. Então, das contas irregulares, nós escolhemos duas medidas, né, para construir dois indicadores. Uma, a quantidade de contas irregulares por município, no caso, né, e o valor do débito, né, o valor dessas contas irregulares. Então, a gente, com isso, né, propõe dois indicadores, né, o CI-PDK, que é a quantidade de contas regulares para cada 10 mil habitantes, e o VDPK, que é o valor do débito destas contas irregulares para cada R$1.000 de PIB. Então, são esses os indicadores que o estudo está propondo, Maurício. Bom, muito interessante. Realmente, criação de indicadores também já é um desafio per si, né? Você escolher exatamente, né, escolher como fazer, né? Você depois executar. Você precisa de bons dados. Então, bem interessante a explicação, Gilson. E aí entrando na exploração do artigo sobre a questão dos municípios, eu vejo no artigo que você menciona que 324 municípios, né, do estado possuem ao menos uma conta julgada irregular pelo TCU. A capital paulista, a cidade de São Paulo, né, tem um número maior de contas julgadas regulares, como também os maiores valores, né? E por um lado isso faz sentido porque é a maior cidade, né? Tem mais servidores públicos, tem também o maior volume, né? Gere o maior volume de recursos, né? Porém, justamente por isso, a maior cidade e tal, tem... isso não é assim também tão preto no branco, né? Quando a gente quer avaliar, a gente quer colocar isso dentro dessa perspectiva. E aí, os índices eu acho que ajudam, de certa forma, porque levam em consideração justamente a população, esse tipo de coisa. Então, como fica, então, essa análise dos municípios com contas irregulares, controlando, por exemplo, por esse tamanho da cidade aí, dentro dos índices que você explicou? Bem, Maurício, você tocou aí num ponto crucial, num dos pontos cruciais na construção desse índice, né? Como você falou, né, a cidade de São Paulo, assim como quando a gente vai fazer uma comparação entre estados, o estado de São Paulo, os estados maiores, Rio, São Paulo, Minas, né? Eles vão ter, né, de se esperar que eles tenham maiores quantidades de contas irregulares, e bem maiores em alguns casos, né, e valor do débito, os valores absolutos, né, a gente chama quantidades absolutas, valores absolutos desses débitos bem maiores que os outros municípios, né? E colocar isso como
indicador, né, os valores absolutos, eles penalizariam injustamente os municípios maiores, né? O fato do município de São Paulo, por exemplo, ter uma maior quantidade, um maior valor de contas irregulares, não significa obrigatoriamente que ele tenha maiores níveis de corrupção, né? Ele tem maior população, maior orçamento, maior renda, maior produto, etc. E tal. Então, como resolver esse problema, né? Que inclusive é uma solução tradicional em indicadores, né? A gente vai ver mortalidade infantil, se pensar os números absolutos, é claro que São Paulo vai ter uma mortalidade infantil em números absolutos maior que os outros municípios, né? E não significa aqui que esse indicador de saúde necessariamente seja pior, né? Então tem que encontrar uma base, né? Um divisor, né? Para usar aí uma quantidade relativa, né? E não absoluta, que leve em conta o tamanho do ente, né? Do município, né? No caso da mortalidade infantil, me parece que é 100 mil habitantes. Então, a gente usou esse mesmo critério e a gente usou quantidades relativas, né? Então, com relação à quantidade, a gente dividiu, né, o valor absoluto de contas irregulares pela população do município, para ter um indicador mais justo, né, um indicador relativo. E daí nós chegamos ao CI-PDK, que é a quantidade de contas irregulares para cada 10 mil habitantes, né? E aí pode se perguntar, por que 10 mil, né? Por que não 1.000, 100 mil, 1 milhão, né? Então, esse foi um valor arbitrário, uma base arbitrária, para os valores ficarem entre 0 e 100, né? Isso permite uma mais fácil visualização, operacionalização, comparação, que é o objetivo do índice, né? Eles serem facilmente utilizáveis, né? Então, se for verificar lá no artigo, eu convido todos a lerem, né? A gente pode verificar que todos os indicadores estão entre 0 e 100. Então, esse foi o objetivo, né? Ao mesmo tempo de tornar justo o indicador e torná-lo também um número mais fácil de trabalhar. Da mesma forma, foi feito com relação ao débito, né? Também o valor do débito absoluto penalizaria injustamente, não refletiria adequadamente o nível de corrupção do ente federativo, né? Então, nós resolvemos fazer em relação ao PIB, né, o Produto Interno Bruto, né? Então, com isso, né, com essa ideia, a gente chegou ao VDPK, que é o valor do débito por contas irregulares, né? O valor do débito das contas irregulares para cada R$1.000 de PIB. E, de novo, né, pode se perguntar por que 1.000, não 10 mil, 1 milhão, 100 mil. De novo, é uma base arbitrária, né, para os valores desse indicador ficarem entre 0 e 100 e, da mesma forma, ficarem de mais fácil manipulação, né? E, se for observado, da mesma forma, os indicadores que estão listados lá no artigo, né, eles estão todos entre 0 e 100. Então, como você falou, Maurício, o Estado de São Paulo tem, ou pelo menos tinha, na época do estudo, 645 municípios e 324 apenas, né, cerca de 50%, apresentaram contas irregulares nesse intervalo de tempo entre 2001 e 2020. Então, os indicadores foram calculados para esses 324 municípios, né? Os dados estão apresentados lá no artigo, né? São dois gráficos, né? Um para cada indicador, com cores, e as cores mais fortes para aqueles municípios que apresentam indicadores de corrupção mais altos, né? A gente chama, inclusive, de mapa da corrupção lá no artigo, né? Então, tem uma fácil visualização das regiões mais problemáticas nesse sentido. Também é apresentado aí o que a gente chama de ranking da corrupção para os dois indicadores, aí, os 20 ou 25 municípios com maiores indicadores. Também uma tabela com os dados, os indicadores para os
10 municípios com maior população e maior renda, né? É interessante destacá-los, porque são municípios mais importantes, né? A própria capital, obviamente, está entre esses 10 maiores em população e renda, né? E produto, né? A gente apresenta também estatísticas como média, maior valor, menor valor do indicador, né, para ter uma visão mais geral. E ao final, no anexo do artigo, são apresentados indicadores para todos os 324 municípios do estado de São Paulo. Então, com relação aos detalhes dos indicadores, era isso que eu tinha para comentar, Maurício. Ótimo, acho que contextualizou bem, porque justamente acho que realmente a questão, eu também tinha essa pensamento sobre o 10 mil, né? Por que o 10 mil? Porque a primeira coisa que você lembra é que tem muitos índices que são por 100 mil, né? Mas aí normalmente são índices nacionais, aqui os municípios, né? São Paulo tem tantos municípios, e tem desde esse município gigante, que é a capital, até municípios, assim, realmente bem pequenos, né? Realmente bem pequenos. Talvez o 100 mil causasse até um tipo de... Às vezes causa até um tipo de problema nessa comparação. Eu acho que ficou bem explicado as escolhas, né, da construção dos índices e do artigo de maneira geral. E aí, então, agora, depois de ter explicado, assim, bem essa estruturação, essa construção, essas escolhas, a metodologia. Queria agora, Gilson, que você comentasse também um ponto até mais até mais argumentativo, menos assim técnico em si, né? De dizer assim, então, quais foram as conclusões do artigo, né? Onde que você chegou com isso, tanto sob o ponto de vista das contas de maneira geral, do órgão de controle aí, do TCU, agindo, e também em relação à corrupção, né? Porque eu acho que, às vezes, a gente sempre pensa que o Tribunal de Contas acaba identificando, às vezes, algum tipo de corrupção, apesar de não ser, né, a função primordial da auditoria achar corrupção ou achar gestores, então, eventuais gestores corruptos. Acaba que, às vezes, acontece, né, no trabalho ordinário, a gente pode acabar identificando alguma coisa que pode gerar essa suspeita e, eventualmente, até uma confirmação. Mas, então, quais foram as conclusões do trabalho que a gente pode dizer aí sobre as contas regulares dos municípios paulistas? Bom, a gente considera, né, primeiro ponto, que os objetivos propostos aí foram cumpridos, né? Esses indicadores para os municípios, eles foram apresentados, né? Na parte final do trabalho, depois da apresentação dos resultados, que eu comentei no item anterior, né, a forma como estão apresentados os indicadores, nós colocamos uma discussão, né, sobre as propriedades dos indicadores que estão propostos, né? Fez questão de fazer, né, porque, como eu comentei, eu fiz um estudo profundo da literatura sobre indicadores de corrupção, principalmente voltados para tribunais de contas, e raramente encontrei essa discussão, né? Os proponentes, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, não explicam as escolhas, né? E nem fazem uma análise dos indicadores propostos ao final. Então, a gente se propôs a fazer isso, né? Então, a gente partiu, né, de uma lista de 12 propriedades desejáveis para indicadores, que é proposta por Paulo Januzzi, né, que é um dos maiores, talvez o maior especialista, ele é do IBGE, um dos maiores especialistas do Brasil, se não o maior em indicadores sociais, né, tem um livro bem conhecido, vários artigos e tal. Ele próprio me ajudou pessoalmente, eu discuti com ele algumas escolhas que foram feitas, né? Inclusive, gostaria de agradecer a atenção que ele me prestou nesse processo, né?
Bem, enfim, ao final nós fomos a analisar se o indicador proposto atendia ou não essas 12 propriedades desejáveis para indicadores são listadas pelo Paulo Januzzi, né? E a gente observou que, bom, primeiro, né, o Paulo Januzzi comenta, né, que dificilmente, muito raramente, as 12 propriedades são atendidas, né, que o proponente tem que fazer uma escolha, né, entre elas, né? Então a gente verificou, né, isso convido novamente para as pessoas lerem, né, essa discussão que está colocada lá, não é o caso de fazer isso detalhadamente aqui, né, as escolhas que foram feitas e análise dessas propriedades, e apenas uma delas não foi atendida, né, e realmente foi uma escolha, que é a propriedade de cobertura operacional, né. Então nós decidimos não usar os dados dos 33 tribunais de contas brasileiros, né? Que seria atender esse critério, dado de todos os TCEs, os TCMs, onde eu trabalho, né? Fala, nossa, o Gilson ele é auditor do TCM São Paulo, ele é diretor lá da escola, ele não usa os dados do TCM, por quê, né? Ou do TCE São Paulo, que está aqui próximo, né? Então, por que foi feita essa escolha, né? Primeiro, porque tem ao fazer essa escolha, né, eu deixaria de lado outras duas propriedades importantes e uma talvez mais importante, né? Talvez não, duas das mais importantes. Toda a literatura de indicadores diz, né, que as duas propriedades mais importantes de indicadores são a validade, né, que é a proximidade do conceito. A gente explicou isso lá atrás quando falou da aderência, né, dessa estatística. Contas julgadas irregulares com o conceito escolhido para corrupção, e a outra é a consistência, né? E como cada tribunal tem seu regulamento interno, a sua lei orgânica, né, tem diferentes critérios de julgamento, né? Então, a escolha, né, pela cobertura, usar os dados de todos os tribunais, faria com que houvesse uma perda na consistência, que é uma propriedade que a literatura indica como mais relevante, né? Você comparar as mesmas coisas, né? O mesmo critério, né? E uma outra propriedade que seria perdida, caso nós escolhêssemos usar o dado de todos os 33 tribunais de contas e não apenas do TCU, seria a propriedade chamada factibilidade operacional. Os dados do TCU, eles, como eu disse, foram muito prontamente disponibilizados. O próprio sítio de jurisprudência do TCU, ele permite os dados com muita facilidade, né? Mas isso, infelizmente, não é realidade para muitos dos tribunais, né? Então, haveria também essa perda importante, né? Então, daí, né, essa escolha, né, que estão, como eu disse, bem discutidas lá, né? Cada passo na construção do índice foi muito pensado e discutido, né? Bom, com relação, então, aos objetivos, né? Esses indicadores, né, primeiro ponto, esses indicadores permitem, como foi dito no início, comparações entre municípios e estados, né, para um estudo mais amplo, e para o mesmo município e estado no tempo, né? Então, ele permite planejar e controlar políticas públicas de combate à corrupção, porque a gente sabe que qualquer política pública, para ser planejada e controlada, ela precisa de indicadores, e nós não temos esses indicadores. Então, por exemplo, né, se o TCE São Paulo, né, o TCE de São Paulo, o seu trabalho, né, de planejamento de auditorias para combater, para diminuir a corrupção, né, ele poderia, por exemplo, né, nas suas matrizes de risco, de alocação de horas de auditoria, de repente direcionar para aqueles municípios que têm indicadores mais altos, né? Então, seria o uso de um indicador para planejamento, né, por parte do Estado, né, por parte do ente público, de ações, né, para minimizar a corrupção. E, de outra forma, ele poderia depois monitorar ao longo do tempo, né, porque esse indicador permite, né, o monitoramento ao longo do tempo, o sucesso, né, dessas políticas públicas. Então, esse é o primeiro objetivo de qualquer indicador social, seja de corrupção, saúde, educação, enfim, econômico, né? E também ele tem um segundo papel, a meu ver, né, que ele pode ser usado em
estudos, né, para testar hipóteses sobre causas e efeitos de corrupção, por exemplo, né, correlacionando esses indicadores, né, que a gente está propondo, em regressões lineares, por exemplo, com outros indicadores sociais, como saúde, educação, desenvolvimento, IDH, etc. e tal, para testar a hipótese, por exemplo, se um nível mais alto de corrupção diminui níveis de saúde, de educação, etc. Então, a ideia é que isso possa ser usado também nesse sentido. Eu mesmo, um dos motivadores de construir esses índices é perceber que eles não existiam, né? Bom, então, para encerrar, né, eu espero, né, o objetivo, inclusive, dessa proposição, que eles sejam úteis de alguma forma, né, no uso, né, de políticas públicas, né, de combate à corrupção, e para a academia também tentar melhor compreender, estudar cientificamente esse fenômeno da corrupção que é tão importante, né, na agenda de políticas públicas. Então é isso, basicamente, Maurício, com relação aí às conclusões do trabalho. Ótimo, Gilson. Como sempre, bem claro, bem conciso. Queria te agradecer aí também pela participação, mais uma vez. Eu acho que esses episódios aqui nossos poderiam ser até uma playlist, né, de certa forma. Tiver um desenvolvimento assim, do tema, um crescimento do tema. E tenho certeza que para quem gosta de análise de dados aí no âmbito do setor público, aí dos tribunais de contas, tem um material bem rico aqui no PodContas. Então, obrigado, Gilson, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente. Maurício, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. É sempre bom estar falando de controle externo, políticas públicas, né, especialmente com amigos, né, do TSE São Paulo. Agradeço a todos que ouvirem, né, espero ter sido útil e muito obrigado a todos e a todas. Um abraço a todos, até o próximo episódio. O link para o artigo completo na descrição. Um abraço.